Olá pessoal, eu sou a Ana e o nosso tema de hoje é sobre regência verbal e regência nominal. Se você já ficou em dúvida sobre esse assunto ou nem sabe sobre o que isso se trata, vem comigo entender sobre essa tal de regência. Afinal de contas, o que é isso? A regência verbal e nominal é uma relação de interdependência entre termos, fazendo com que uma oração tenha sentido mais específico e completo. Vamos pegar um exemplo. Se alguém te falar apenas as estratégias, você vai ficar sem entender, não é? Isso acontece porque falta completar a ideia e entender de que essa pessoa está falando. Então, para esse exemplo fazer sentido, ele precisa de outro termo que o complemente. O exemplo pode ficar assim: as estratégias de ensino devem ser pensadas de forma criativa pelos educadores. Fez muito mais sentido, certo? Isso acontece porque a palavra ensino está completando a ideia do termo estratégias. Por isso, ensino aqui é o chamado de termo regido ou subordinado e estratégias é o termo regente. Deu para entender o que é regência? Então vamos falar da diferença entre regência verbal e nominal. A regência é nominal quando o termo regente, ou seja, aquele que precisa de um complemento, é um substantivo, adjetivo ou advérbio. E nesse caso, sempre será necessário o uso de preposição entre o termo regido e o regente. O primeiro exemplo que demos se tratava de uma regência nominal, mas vamos ver outro caso para você não ter dúvidas. Ela se sentiu apaixonada pelo parque. Aqui, o termo regente é apaixonada e o termo regido é parque. Entre eles vem a preposição pelo. Ficou mais claro? Já na regência verbal, como o próprio nome diz, o termo regente é um verbo. E aqui, nem sempre é necessário o uso de preposição. Para saber se precisa de preposição, a pergunta para encontrar o complemento do verbo deve ser de que, de quem, para quem ou em quem. Vamos pegar um exemplo. Ele afirmou não se lembrar da conversa. Aqui, o termo regente é o verbo lembrar. E a pergunta que fazemos para ele é de que você não lembra. A resposta vai ser da conversa. Ou seja, o verbo lembrar pede um complemento com preposição, nesse caso. E quando isso acontece, esse termo regido é chamado de objeto indireto. Mas nós também temos casos sem preposição. Por exemplo, ele fez o trabalho com antecedência, por isso tirou nota boa. O termo regente é o verbo fazer. E ele pede um complemento que não precisa de preposição, apenas de artigo. Ou seja, ele fez o quê? Resposta: o trabalho. Nesse caso, trabalho é um termo regido e o é um artigo definido. Sem o uso de preposição, o termo regido também é conhecido como objeto direto. Ficou mais fácil de entender sobre a regência verbal e nominal? Veja também o nosso artigo completo no blog da Imagine, que está aqui na descrição do vídeo. E não esquece de se inscrever em nosso canal para ficar ligado em novos conteúdos. Bons estudos e até a próxima!